estava quase completando 50 anos, pode até nem parecer, mas eu estava naquele momento onde eu me olhava e o sentimento que eu tinha era que eu estava usando roupas velhas, roupas apertadas, puídas, desconfortáveis. Mais do que isso, eu tinha aquela sensação de que eu às vezes até usava a roupa dos outros. E mesmo se eu tivesse no guarda-roupa algumas roupas novas, eu ia lá e escolhia as familiares. Isso estava me causando um sofrimento. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade pequena chamada Passo Fundo. No pátio de casa, no quintal, que era enorme, tinha uma grande churrasqueira, onde aos domingos eu fazia churrasco com meu pai, estava ali ao redor do fogo. E minha infância foi muito feliz, autêntica, simples. E, entre árvores e assados, me sentia um pouco diferente. Eu buscava ouro no pátio do vizinho, e eu sonhava com discos voadores e teletransporte, influenciada por um seriado da época que eu adorava, chamado Seres do Amanhã. Mal sabia eu que naquele pátio, ao redor do fogo com o meu pai, estava a minha essência e algo que mudaria a minha vida. Eu venho de uma longa jornada, viajei o mundo. Mas nos últimos tempos, quando eu tentava buscar a minha verdade, me conectar com a minha verdade, a única resposta que eu escutava era essa: a verdade está fora da área de cobertura. Eu adoro histórias e vivi minha vida também viajando para lá e para cá, tentando buscar repertórios, porque eu achava realmente que quando eu tivesse filhos e netos, eu queria ter histórias boas para contar para eles. Na verdade, eu não tive filhos nem netos, mas eu tenho 8 sobrinhos que hoje me chamam de tia maluquinha, e as minhas irmãs, que eu tenho 3 irmãs, já tentaram fazer uma biografia não autorizada sobre a minha vida, para vocês terem uma ideia. Eu vou contar uma história para vocês, então, que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma viagem para o sul do Chile com uns amigos. E bem no dia do meu aniversário, que é 2 de janeiro, nós resolvemos subir o vulcão Vila Rica. O vulcão Vila Rica. Eu não sei qual é a altura do vulcão, mas eu sei que para chegar lá demorava umas 8 horas. Subi com grupo, com guia. Eu já estava umas 5 horas de subida quando acabou das minhas forças. Eu tentava me concentrar, buscando aquela força física, mental, me concentrando naquelas pessoas que superam os desafios mais difíceis, mas não deu. Eu tive que parar e desistir. Eu tive que aceitar meus limites. Mesmo me sentindo derrotada, triste, frustrada comigo, eu fiquei parada ali. O guia, por ser no dia do meu aniversário, ele ficou do meu lado. Eu não sei quanto tempo a gente ficou ali, mas ali eu tive que parar e sentir. Não tinha outro jeito. Sentia aquela força do ar rarefeito, do vento, do frio, mas tinha aquela paisagem deslumbrante que me inspirou para continuar a subida. E eu falei para o guia: vamos continuar. E aí ele, por ser meu aniversário, pegou na minha mão, graças a Deus, e juntos a gente conseguiu chegar até o cume. Então eu estava assim, mais ou menos nessa situação na minha vida naquele momento. Eu precisava parar. Eu precisava parar para me sentir de verdade, para me olhar para dentro, parar de ter expectativas, parar de olhar para fora. Eu precisava colocar minha vida em ponto morto, simplesmente em ponto morto, e deixar a paisagem da vida se revelar, entender o que eu estava sentindo. Foi bem difícil, as contas chegando, o coração apertado de saudade, a vida lá fora andando muito rápido, como geralmente é, mas eu não tinha outro jeito. Eu tinha que parar e me olhar e me escutar, porque senão eu ia ser de novo colocada num trem, entrando em algum trilho que não era meu e que tem hora e estação para descer. Nesse momento, nessa situação de vida, a memória da infância, dos momentos ao redor da churrasqueira e do fogo com meu pai, se tornaram cada vez mais vivas. Na minha trajetória, também os momentos onde eu estava com os amigos, com a família, com colegas, ao redor do fogo, fazendo churrasco, se tornaram mais vivos também. E disso vieram algumas perguntas importantes que eu comecei a me fazer. Por que a churrasqueira não é o lugar da mulher? Por que não colocá-la à frente dessa gastronomia espetacular que é o churrasco? E por que elas se limitam no forno e no fogão e não aproveitam todas as potencialidades dessa alquimia do fogo que tem a churrasqueira? E como num raio fulminante assim, a resposta veio: eu vou ensinar as mulheres a fazer churrasco.
Tem que ensinar, eu sei, né? Eu vou ensinar. Eu aceitei, na verdade, e me tornei a churrasqueira. Feliz da vida. Eu ia quebrar um preconceito, porque esse preconceito em relação à mulher não é só no Rio Grande do Sul, na verdade é no mundo inteiro, em qualquer lugar. Independe de classe social, na verdade. Isso aqui, por exemplo, é uma foto que eu tirei. Pouco tempo atrás, eu estava andando de carro rumo ao centro, a rodoviária de Porto Alegre. Parei para tirar essa foto, ela é embaixo de um viaduto. Para vocês verem que não se trata de uma questão de classe social, mas uma questão cultural. A mulher está ali dentro da caixinha, esperando o churrasco ficar pronto. Diz tudo. E também aqui eu vou passar um vídeo de uma aluna minha. Olha o que ela respondeu. A cultura do Rio Grande do Sul. É o pai. Tá. Tá, e ninguém se mete. A mulher faz a salada. Né? Aí chega as horas, vamos fazer o arroz, né? Tem que ser o homem, né? Porque nós já temos mais experiência. Na verdade, é o homem que sabe. Na verdade, é o homem que sabe ou a mulher que não quis aprender? É que é uma coisa tradicional do homem, do gaúcho. É a cultura. E tem mais agora desse vídeo de uma aluna minha que, ao ser convidada por uma amiga para ir num curso, olha o que ela disse. Ela. Eu disse, não. Se eu tiver que fazer churrasco e trocar pneu de carro, eu rasgo meu diploma de mulher. Como eu não tinha completamente nada a perder, eu comecei a fazer o projeto do curso. Eu fiz um plano do curso. Eu ia fazer alguma coisa que eu amo fazer e me divertir demais. Então, só que seguinte, eu sei fazer churrasco, mas eu não sabia ensinar. Como é que eu ia ensinar? Eu tive que olhar para dentro, buscar entender todos os processos. E rapidinho o curso estava pronto, o projeto estava à minha cara. Estava simples, estava autêntico, eu estava usando a minha roupa e aquilo para mim fazia todo o sentido do mundo. Eu estava me encontrando. A primeira imagem que eu usei para o meu curso foi essa. We can do it. Né? Tem que ser faca na bota, como a gente diz lá no Sul. E para fazer o primeiro curso, eu busquei um ex-vizinho de prédio. O Rafael é dono de uma churrascaria, uma casa de grelhados muito especial lá de Porto Alegre. Eu cheguei para ele, apresentei o projeto e ele imediatamente bancou a ideia. E a gente marcou uma data. E como eu sou publicitária de formação, trabalho na área de comunicação, eu sabia como fazer acontecer, então rapidinho a turma lotou, teve muitas matérias, né, no jornal e eu consegui juntar no primeiro curso 25 mulheres. E o mais legal é que são mulheres de várias idades e realidades. Isso me emocionava muito, porque elas estavam ali com várias histórias para contar. Tinha uma aluna minha, por exemplo, uma aluna solteira, que ela chegou a ligar para os amigos para perguntar se aprender a fazer churrasco aumentaria as chances dela de conseguir um namorado. Aconteceu. E aí teve uma mulher casada, né, uma aluna casada, que ela estava ali na cozinha preparando a salada, arrumando as coisas, o marido na churrasqueira, tomando caipirinha, conversando com os amigos, e quando ela ia chegar na churrasqueira, ele já estava com o churrasco pronto. E para ela aquilo ela não tinha tempo de aproveitar. Então ela foi aprender para fazer no ritmo dela. E hoje ela está bem mais feliz, né? E também tem uma aluna minha, essa que apareceu antes, falando do preconceito que ela tinha, que ela é uma separada, ela herdou uma cobertura super linda desse casamento, onde a churrasqueira para ela era um lugar de luto e de tristeza, porque era lá onde ela se reunia com os amigos, com a família. E, de repente, ela não tinha o que fazer com aquilo, ela nem frequentava mais a cobertura. Mas daí, ela aceitou ir para o curso, né? Sai da reportagem ela e o pai dela falando sobre isso. Sim. Pra mim é muito prazeroso estar na churrasqueira, vendo a carne assar, o fogo, né? E o legal é que agora acho que ela também está descobrindo esse prazer. Agora não é, também. Karen? Exatamente isso. Saber que eu posso botar fogo e que vai dar certo e que eu vou servir um churrasco de primeira pra mim, pra minha filha, pra minha família, pros meus amigos, é sensacional essa sensação de liberdade. Não preciso de homem pra poder comer um churrasco legal, né? Se eu quiser e quando eu quiser, eu posso também fazer o meu. E também posso curtir o do meu pai, dos meus amigos. Todo mundo feliz, né? Todo mundo E feliz. comendo uma carninha. Boa! É, gente, são histórias assim que fazem a gente ser feliz. Eram muitas histórias, muitas realidades, mas todas estavam ali por algo em comum. Ocupar um lugar que não era permitido a elas e que elas também não se permitiam. Isso, para mim, tinha um valor
inestimável. Aconteceu outra mudança também lá, quando se começou a falar no assunto, muitas saíram do armário. As que sabiam já fazer churrasco, apareceram várias. As que queriam aprender, inúmeras. E também aquelas que simplesmente achavam que não precisavam aprender, porque elas trabalhavam a semana inteira na cozinha, domingo era o dia deles fazerem o churrasco. Só que elas esqueciam que elas estavam lavando a louça depois, fazendo a salada, arrumando a mesa, e assim vai. Então começou a se falar sobre isso, mas principalmente o que eu senti é que fazer churrasco, mesmo para aquelas que já faziam, se tornou um valor, um reconhecimento importante. Nos meus cursos, eu busco surpreender e criar uma grande confraternização, porque para mim a churrasqueira é um lugar de união, de informalidade, de troca de ideias, de sonhos. Então, por exemplo, eu gosto de juntar mulheres de diferentes áreas. Eu chamo uma amiga padeira para fazer o pão com alho, dar receita de pão com alho, uma sommelier para falar sobre harmonização de vinhos, uma especialista em corte de procedência de carnes para falar sobre a origem do animal, e uma gaiteira, que eu gosto de uma gaita que abre a alma das participantes. Então é bem bacana. E eu descobri, né, que ensinar, que o conhecimento, por mais simples que seja, ele tem um significado para muita gente. E ele cria uma força de união através dessa afinidade. E isso, para mim, foi uma descoberta realmente muito importante. A repercussão foi muito rápida também. De repente, eu estava dando entrevista em rede nacional, participando de programas de TV, falando sobre isso no jornal, na rádio. Foi muito bacana e foi muito rápido. Tem, inclusive, ali uma reportagem que diz: ela assa churrasco como os homens nunca viram. Eu achei o máximo. Mas uma pergunta que sempre me faziam era: churrasqueira é lugar de mulher? E eu respondia: eu acredito que cada um faz o que gosta, independente de ser homem ou mulher. Eu, por exemplo, eu sei trocar pneu, mas eu não gosto. Então, cada um faz o que quer. E uma pergunta que eu me fazia: o que muda o mundo ao ensinar uma mulher a assar um salsichão, que eu acho que aqui se chama linguiça, né? E aí eu olho para o rosto dessa minha aluna e a resposta está ali. Um prazer, um empoderamento. E outra, como a churrasqueira para mim é um lugar de encontro, de união, de confraternização, eu quis levá-la para as ruas. E fui falar com essa minha amiga padeira. E eu disse: eu quero colocar uma churrasqueira na frente da tua calçada. Ela ficou espantada no início, mas me permitiu. Então, bota uma churrasqueira, ela traz o pão quentinho vindo do forno. E a gente criou um sanduíche, que é tipo um choripã. Muitos encontros a gente já teve. E é uma delícia encontrar as pessoas ali em volta da churrasqueira, que é como eu me sinto bem. Pessoas conhecidas e pessoas que viram amigas só de estar em volta da churrasqueira. A gente já fez vários eventos. E eu também eu vou na casa das pessoas assar churrasco. E o que eu gosto mais disso é que eu consigo, através dessa atividade, criar uma volta ao passado, a nossa origem primitiva, onde ao redor do fogo a gente fica contando sonhos, trocando histórias, falando sobre si mesmo, e acaba sendo uma grande experiência. A churrasqueira existe, né, porque eu realmente acredito que o lugar de mulher é na churrasqueira. Existe um poder aí, uma delicadeza e uma possibilidade dessa alquimia do fogo que ela é imperdível, que a mulher tem todo o direito e deve participar. Então eu dou cursos e inspiro, e a churrasqueira existe por causa disso. E faço algumas atividades gastronômicas também. Eu acredito que a mulher tem uma responsabilidade sobre esse resgate da magia do fogo. E é onde eu quero, cada vez mais, proporcionar essa inspiração. Todo mundo tem seus vulcões, eu tenho os meus, e provavelmente vou continuar tendo com os desafios. Mas eu sinto que, quando for preciso parar, a gente para. Quando for preciso a gente se olhar, a gente se olha, a gente para. E quando for preciso a gente se escutar, é importante a gente parar também. Por quê? Porque o maior desafio de vencer a si mesmo é olhar para dentro. Mas é só lá dentro que a gente pode encontrar algo realmente genuíno, que no meu caso foi a churrasqueira. Obrigada.